Shalom, meus queridos e muito amados irmãos. Nessa noite eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e eu acho muito propício para esse momento, que nós estamos passando, né? E qual que seria essa palavra, Celso? Icabod. Nome estranho, né? Mas o que é Icabod? Israel, ele viveu na época dos juízes um momento muito conturbado, né? Por que um momento conturbado? Quando o povo saiu do Egito, aqueles que saíram do Egito, eles conheceram a glória de Deus, eles viram as glórias e maravilhas do Senhor. Só que eles morreram. E aí os seus descendentes, eles já não tinham mais tanta informação de Deus e eles começaram a se misturar com os povos da terra, né? E aí houve toda uma degradação. E neste momento, o que aconteceu? Existia dentro os povos judeus, um sacerdote chamado Eli. Tá? Esse sacerdote Eli, ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Nós falamos disso daí um pouco mais abrangente no último vídeo, mas eu quero só dar uma relembrada para que os irmãos possam acompanhar comigo. Tá lá em 1 Samuel, a partir do versículo 11, que eu quero ler com vocês. Icabod, só para a informação de vocês, significa a glória se foi, Deus foi embora, não há mais glória. E quem era Icabod? Icabod é o filho de Ofni, que quando a esposa dele soube que o marido dela havia morrido, que o seu sogro, o sacerdote, ele havia morrido e que o povo filisteu havia capturado a arca de Deus, ela já morrendo ali, o choque foi tão grande, que ela teve toda uma dor muito grande e recebeu esse impacto, ela teve esse trauma e ela morrendo, ela conseguiu ainda dar o nome do filho dela que nasceu, falou assim, coloca o nome dele de Icabod, que significa a glória se foi. Então, só para relembrar vocês bem rápido, tá? Eu gostaria de convidar vocês a abrir o livro de 1 Samuel 11, 1 Samuel 1, a partir do versículo 11, que diz assim: A arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias foram mortos. Eli estava com 98 anos de idade e era cego. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida quando ela ouviu dizer que os filisteus tinham tomado a arca e que seu marido e seu sogro estavam mortos. Imediatamente começou a sentir as dores de parto. Um pouquinho antes de morrer, as mulheres que a atendiam disseram a ela que tudo estava bem e que o bebê era um menino. Porém, ela não respondeu nem deu sinal de vida. Mas logo em seguida, falando com muita dificuldade, em voz muito baixinha, disse: Chame um menino de Icabode, pois a glória de Israel acabou. Icabode significa não há glória. Ela deu ao menino este nome porque a arca de Deus tinha sido tomada e porque seu marido e seu sogro estavam mortos. É muito triste a corrupção de um povo e principalmente a corrupção da igreja. Quando eu digo corrupção da igreja, porque hoje é muito notado como a igreja evangélica, como os cristãos se corromperam. Hoje nós não conseguimos ter a identidade de um povo separado, porque santo significa separado, nada mais diferente disso. Separado da corrupção, separado do pecado, separado de todas as práticas mundanas. Ou seja, um povo que tem uma identidade diferente das pessoas que vivem nessa terra. Se as pessoas estão indo para a direita, o cristão, ou o que deveria ser cristão, ele vai para a esquerda, ele não tem nenhuma identidade. Tanto que quando houve a perseguição lá no Império Romano, a grande bronca dos Césares, dos Herodes da vida, e do povo pagão, era que eles não encontravam uma identidade. Aquele povo eles não tinha nenhuma aparência com aqueles povos, pagões da terra. Ou seja, eles eram santos, eles se vestiam com dignidade, eles tinham palavras diferentes, as palavras deles eram notáveis, eles não se corrompiam, eles eram justos,
eles sabiam criar os seus filhos num temor, numa dignidade, numa educação realmente diferenciada. Eles não se misturavam com os ídolos, porque o Império Romano era muito idólatra, né? Eles tinham muitos deuses e eles não adoravam esses deuses, né? E era uma igreja tão santa e tão abençoada que quando qualquer um daquelas pessoas se convertiam ao cristianismo, que cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida, é o estilo de vida que Jesus viveu nessa terra. Se nós não tivermos na nossa vida as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, as mesmas filosofias e a mesma forma de viver nesta terra como Jesus teve, nós não somos cristãos. Porque cristão significa pequeno Cristo. Então não é uma religião, é um estilo de vida e o estilo de vida de Jesus. Então quando eles viam que realmente aquele povo não se misturavam, eles tentavam corromper, as mulheres eram bem cuidadas, bem mais acatadas, né? Bem mais conservadas, bem mais conservadoras, bem mais santas na sua forma de ser, de se vestir, de falar. Então eles tentavam, como posso dizer, corromper este povo. Falar, poxa, alguma coisa há de errado, porque quando nós imprimimos, quando nós expressamos santidade de Deus, nós sempre vamos denunciar o pecado. Isso é inevitável. Se nós realmente formos santos, as pessoas elas vão ou querer distância de nós, ou querer o estilo de vida, o que nos faz sermos diferentes dela. Uma dessas ações vão ter com as pessoas. Então, como elas não se misturavam, eles matavam. Então, quando aquelas pessoas se convertiam ao cristianismo, eles já se despediam das suas famílias, porque sabiam que iam parar ou no Coliseu para serem comidos pelas feras, né, pelas bestas feras, ou iriam ser crucificados, ou mortos de alguma forma. Por quê? Porque cristianismo significava morte. E quando o povo de Israel, eles foram eleitos, né, Deus ele escolheu de todos os povos, né, o menor, e ali ele resolveu, através de Abraão, criar um povo que fosse o espelho, que fosse a luz do mundo, né? Que fosse um povo diferenciado, um povo que verdadeiramente mostrasse Deus através das atitudes, através dos costumes, através da sua história, através da sua forma de viver, através da sua cultura, mostrasse Deus. E quando o povo, eles foram tirados do Egito, eles foram tirados do Egito, mas não tiraram o Egito de dentro de si. Lá no Egito é muito interessante, mesmo sendo o povo de Deus, eles adoravam as imagens, ao bezerro de ouro e várias outras imagens que o Egito tinha de manhã, e à noite nas suas casas eles adoravam Deus, porque eles tinham se misturado com as práticas, com as culturas egípcias. Por isso que Deus falou assim, olha, eu vou tirar logo este povo, né? Porque eu escolhi este povo e eu tenho uma promessa para eles, antes que eles não se identificam mais como o povo de Israel, antes que eles não se identificam mais como o meu povo, mas que eles se tornam realmente egípcios. Então Deus ele teve uma misericórdia muito grande, porque a visão de Deus sempre foi trazer Cristo através de uma semente santa, através de um povo santo. E quando Deus levou este povo para a terra prometida, Deus deu uma ordem para eles, ó, não se mistura com os povos cananeus. Vocês têm que exterminar, por quê? Porque o povo cananeu ele é um povo feiticeiro, ele é um povo idólatra, eles sacrificam seus filhos no fogo para os deuses deles, eles têm relação mãe com filho, filho com pai, pai com filha, sabe? É um povo todo realmente corrompido, né? Eu dei 400 anos para que eles se arrependessem, mas eles não quiseram, né? Eles declararam rebeldia contra mim. Então eu estou te levando para lá para que vocês sejam diferentes. Mas não. Além deles não terem exterminados aqueles povos cananeus, como Deus pediu para eles exterminar, eles ainda se misturavam com esses povos, né? E se misturaram com esses povos através de quê? Através de aborto, através de sacrifício de criança, através de um montão de práticas que aqueles povos fizeram, né? Daí vocês podem me perguntar, Celso, mas o que nós temos, né, com relação a essa mesma ideia
com os povos judeus, né? Nós somos a igreja moderna. Daí a gente lê, só para que vocês possam entender o contexto que eu estou falando, né? O Salmo 106, ele foi escrito na mesma época que esses povos, né? Eles estavam lá, junto lá, sendo escravizado pelos filisteus, né? Ele foi escrito, o Salmos 106, ele foi escrito no ano 1112 a.C. E a partir do versículo 34 do Salmo 106 diz assim: Depois de entrarem na terra de Canaã, os israelitas não destruíram completamente as nações que ali viviam, conforme o Senhor havia ordenado. Pelo contrário, misturaram aquelas nações e aprenderam todos os seus maus costumes, adorando os ídolos dos outros povos, uma grande armadilha em que os israelitas caíram, pois mataram criancinhas inocentes, seus filhos e filhas, que foram sacrificados aos demônios, os falsos deuses das nações de Canaã. Com isso, a terra ficou manchada com o sangue de tantos assassinatos. Suas obras más mancharam suas vidas aos olhos de Deus. O amor que eles deram aos ídolos foi uma infidelidade muito grande para com o Senhor. Estas foram as razões porque a ira do Senhor contra Israel se acendeu como um fogo. Por isso, ele desprezou o seu povo, especialmente os escolhidos, e deixou que os israelitas fossem derrotados e dominados pelas nações pagãs cheias de ódio. Israel foi maltratado e explorado pelos inimigos que conquistaram suas terras. Por várias vezes o Senhor libertou os israelitas, mas eles insistiam em desobedecer sua vontade, a vontade de Deus. E por causa dessa desobediência acabaram sendo derrotados pelos seus inimigos. No entanto, quando estavam passando por grandes sofrimentos, Deus olhava para eles com amor e atendia os seus gritos de socorro. Punha em ação, por amor deles, sua promessa eterna e cumpria seu trato. Mostrava compaixão a eles segundo o seu amor eterno e sempre novo. Fazia os povos que derrotavam Israel sentirem penas de Israel e os libertar. É muito interessante aqui nós lermos esses salmos, que é da época que os israelitas começaram a desobedecer a Deus, já estando na terra prometida. Por quê? Porque mostra o estado da igreja hoje. Hoje nós que eu digo a igreja, tá? A igreja, ela infelizmente sacrifica ainda os seus filhos. Daí vocês podem me perguntar, Celso, como sacrifica, né? Porque isso é pecado. Amados, se é uma das coisas que poucas pessoas sabem, que todo modo contraceptivo, quer dizer, aqueles que não são de Deus, o que é de Deus é a tabelinha, tá? Mas fora isso, todo modo contraceptivo, ele é morte à semente santa. Você quer o prazer, mas não quer o fruto do prazer. Então toda forma contraceptiva é pecado contra Deus. Que o diga lá se vocês quiserem acompanhar, né, a questão de Onã, né? Onã quando ele casou, né, lá com a sua esposa, ele por não querer filho, na hora que ele ia ejacular, ele colocava o seu esperma no chão, né? E para Deus isso é uma abominação, porque Deus ele que dá a semente, ele que floresce a mulher nos óvulos e o homem no esperma, né, para que possa dar a concepção do fruto, né, do fruto da bênção de Deus, porque a Bíblia fala que os nossos filhos são herança de Deus. E quando nós interrompemos esse ciclo, nós estamos matando a semente que é de Deus. Nós não estamos matando algo que nos pertence, que os nossos filhos não pertencem. Daí você pode me perguntar, mas não existe não existe vida, né? Como não, meus amados? O óvulo é vida, o esperma é vida. É Deus que decide se ele vai nascer ou não, se haverá concepção ou não. E uma vez que nós usamos um modo contraceptivo através das pílulas que matam, né, a semente, dos anticoncepcionais, né, isso é pecado. Então através disso nós estamos servindo os mesmos deuses, nós estamos sacrificando a semente de Deus a deuses estranhos. O aborto, então, é uma abominação para Deus. Deus ele está trazendo juízo em várias nações, está trazendo o juízo sobre a Argentina. A Argentina está tendo
temporais de pedra de granizo terrível, está tendo invasão de moscas, sabe? Lá está sendo realmente infestado de moscas. O país está totalmente quebrado, o comunismo tomou conta do país, né? Por quê? Porque quando eles decidiram legalizar o aborto, as pessoas saíram na rua comemorando a morte, comemorando o assassinato de milhões e milhões de crianças. Como nós achamos que Deus ele não olha para essas coisas, meus amados? Como nós, uma igreja moderna, nós vamos esconder este pecado diante de Deus? Sacrificando as crianças a Moloque, levando essas crianças, essas concepções, esses fetos, essas vidas, sabe, matando ele. Se vocês tiverem alguma dúvida, vê como é feito o modo abortivo, para vocês verem que abominação, que horror, que violência é contra uma vida. Nós, achando que somos donos do nosso corpo, nós decidimos matar uma vida que está dentro de nós, no caso as mulheres. Elas vão lá e falar, não, meu corpo é meu, é minha vida, não. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso corpo pertence a Deus. E aqueles que matarem, aqueles que danificarem esse templo, Deus também matará, Deus enviará este mesmo corpo para o inferno juntamente com o Espírito. Por quê? Porque você não deu honra a Deus e não deu glória a Deus, achando que o corpo te pertencia. Então nós como igreja moderna, nós praticamos o aborto, nós praticamos a contraceptividade das sementes do relacionamento entre homem e mulher, que deveria ser entre casal casado, né? Entre marido e esposa. Hoje não. Hoje as pessoas elas vivem como se fossem casadas. Isso é abominação perante Deus. Porque Deus ele tem que dar a mulher ao homem. E quando nós pegamos, que nós roubamos a mulher sem a bênção de Deus, isso é fornicação, é pecado também. E a Bíblia diz que os fornicadores não entrarão no reino de Deus. Ou seja, automaticamente os fornicadores irão para o reino do inferno. Mas só voltando aqui ao nosso sentido, a nossa palavra, que diz Icabode, ou seja, a glória se foi, a gente está falando hoje de todas as igrejas que estão mortas, das igrejas que não têm cura, das igrejas que não levantam o aleijado, que não dão visão aos cegos, que não recuperam a surdez dos surdos, que não levantam os aleijados do chão. Hoje as pessoas vão numa igreja como se fosse uma sociedade, elas vão numa igreja ouvir uma palavra que elas não acreditam mais. Elas não acreditam mais na ação do Espírito Santo. Elas não acreditam mais na ação de Deus. E por que essas pessoas vão na igreja? Eu não consigo entender isso. Você participar de uma igreja morta, aonde não tem Espírito Santo, aonde Deus não fala, aonde você vai ler um evangelho, uma palavra de Deus que você não acredita, que você não acredita nos dons do Espírito Santo, não acredita que existe o dom de cura, o dom de milagres. Isso está tudo na Bíblia. Basta você ler lá em 1 Coríntios 9, que fala sobre os dons espirituais, cura, milagres, dons de profecia, está tudo na Bíblia. Se você não acredita, você não acredita em Deus. Eu não entendo o porquê muitas pessoas vão na igreja para fazer o quê? É como se fosse uma sociedade. Não, vão ouvir uma palavra para me emocionar, mas dia de semana eu vou ter uma vida normal, vou assistir futebol, vou assistir minhas novelas, assistir os filmes. Cadê a vida de Deus que transforma, sabe, que mostra que realmente o homem ele não tem mais vontade de pecar, não tem mais desejo de pecar, que ele é santo, que ele honra a sua mulher, que ele cria os seus filhos na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, porque não somente cria como ensinamento, mas ele dá exemplo para os seus filhos, e os seus filhos, quando olham para si, para os pais, eles veem Jesus. Por quê? Porque os pais estão dando exemplo daquilo que estão pregando. Hoje, que pai que tem moral em pregar Jesus para os filhos, sendo que não vive o verdadeiro evangelho? Os filhos veem ele dobrado na frente de uma televisão, torcendo por um time, ou assistindo uma novela, ou assistindo um filme.
mas não vê o pai realmente orando, sabe, ali na presença de Deus, santificando Deus, glorificando a Deus, pregando com a sua vida, com as suas atitudes, o verdadeiro evangelho. Isso é uma hipocrisia, meus amados. Ter essa atividade final de semana, mas ter uma vida normal, uma vida sem Deus. Israel estava vivendo este momento. E aí a gente vê uma mulher que muitas vezes a gente entende, a gente pode entender. Não, Ana, está lá em 1 Samuel capítulo 1 também, que quando Ana clamava por ter filho, ela tão somente estava clamando por um egoísmo dela, ela queria ter filho, queria ser mãe. Não, meus amados, ela estava clamando porque ela viu a corrupção de Israel. Para você ter uma ideia, Israel, é aquilo que eu falei para vocês, vivia um período de renovação, mas logo voltava ao pecado, porque o pecado já estava dentro do coração. O Egito já tinha tomado todo o coração dos israelitas. Eram alguns que clamavam pelo fogo, clamavam pela presença de Deus, e dentre ela Ana. Ana clamava pela presença de Deus porque via um Israel corrompido, não via mais a glória em Israel. Então Ana, ela fez este voto, olha que interessante. Repara bem no voto de Ana. Está lá em 1 Samuel 1, a partir do versículo 11. Ana fez esse voto: Senhor dos céus, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então eu darei este filho de volta ao Senhor. Ele será seu por todos os dias de sua vida, e os seus cabelos nunca serão cortados. Ou seja, ela santificou o filho dela como nazireu, que foi, logo em seguida a gente vai ver quem foi, né? Foi Samuel, que ele recebeu os 3 ministérios que um homem de Deus poderia receber, né? Ele foi sacerdote, rei e profeta, né? Samuel. E olha a percepção errada de um sacerdote que já estava gordo, de tanto comer a carne que era de Deus, porque os filhos dele, só para vocês entenderem, tá? Qual que eram os pecados do filho de Eli, que era Ofni e Finéias? Quando o povo ia sacrificar ali os animais, era parte dos sacerdotes e parte da gordura tinha que ser para Deus. Por quê? Porque aquele sacrifício era para aspiar, era para limpar o pecado de Israel, e se não fosse queimado, o pecado de Israel não era aspiado, não era perdoado. E o que os filhos de Eli faziam? Ia lá e pegava tanto a parte deles, que eles tinham uma parte sim por direito, mas a parte que era para o Senhor, que era para perdão dos pecados. Então automaticamente os pecados de Israel não eram aspiados. E olha a percepção errada que Eli, sacerdote, teve, né, de Ana quando ela orava, né? Tá, a partir do versículo 12 e 13 diz assim: Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio do fundo do coração, porém não ouviu som algum. Então ele pensou que Ana estivesse embriagada. Era preciso vir aqui embriagada? Perguntou Eli. Afaste desse vício. O sacerdote que não ministra ao povo, né, ele tira conclusões precipitadas, eles não perguntam para Deus, né? Neste caso, disse Eli, quando Ana explicou: não, meu Senhor, eu não estou orando porque eu estou embriagada, porque eu não coloco bebida na minha boca, eu não bebo nenhum tipo de álcool, né? Mas eu estou orando pelo sofrimento da minha alma, né? Eu quero ter filho e não consigo ter, né? Ela nem falou de filho, né? Daí, olha a percepção errada de Eli, né? Eli, sem saber, neste caso, né, tá a partir do versículo 17, nesse caso disse Eli: tem bom ânimo, levanta-se e vá em paz, e que o Senhor de Israel conceda o que você pede, e seja o que for, mas que Deus te conceda o pedido do seu coração. Então, assim, Eli não teve nenhuma preocupação. Já pensou se ela pedisse assim, olha, o marido dela, Eucana, né, tinha 2 mulheres, ela e Penina. Penina, ela tinha filhos e ela não. E se ela tivesse pedindo: Senhor, mata ali a Penina, né? E deixa só eu como mulher, né? Porque ela tem tirado sarro da minha cara, porque eu não sou filho, por mais não tenho filho, né? Por mais que eu sou preferida do meu marido Elcana, ela ainda tira sarro da minha cara porque eu sou estéril. Então, se ela tivesse pedido a morte de Penina, né? Ele está dizendo assim: seja lá o que for, que Deus te conceda o desejo do seu coração. A percepção errada, né? Quando nós não ministramos a Deus, nós não temos discernimento sobre aquilo que o Senhor faz, né? No versículo 18 diz assim: ó Senhor, Ana, ela tinha um pedido nobre, né? Então ela sabia que Deus abençoou ela
sem querer, Eli abençoou ela, Deus falou através da boca de Eli, né? E ela agradeceu a Deus, falou assim: ó Senhor, muito obrigado. Voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. No ano seguinte, Eucana voltou, né? Eucana, Penina e os filhos deles fizeram viagem anual ao tabernáculo, desta vez sem a companhia de Ana, pois ela disse ao marido: vamos esperar até que ela concebeu, ela ficou grávida, né? Concebeu e teve o filho Samuel, né? E ali ela não quis neste ano ir lá, né, adorar o Senhor, né? Porque ela estava cuidando da herança de Deus. Enquanto Eucana, Penina foi lá em Siló, né, novamente ofertar, né, ela estava ofertando a gratidão a Deus, ou seja, criando o sacrifício, criando a oferta que ela tinha diante de Deus. Ela não foi oferecer animais, ela não foi oferecer, ela estava já oferecendo o seu próprio filho, o único filho que Deus deu para ela. Isso é muito glorioso, meus amados. Ela ofereceu para Deus como sacrifício. Então ela falou assim: não, você pode ir, que esse ano eu não vou, porque eu estou amamentando meu filho. Tá? Então ela ficou ali até que a criança fosse desmamada, né? No versículo 25 diz assim: depois do sacrifício, levaram o menino, né? Depois desse ano, né? O Samuel já estava desmamado, né? Levaram o menino a Eli. E ali ela disse assim: Eli, o senhor lembra de mim? Perguntou Ana ao sacerdote. Sou aquela mulher que esteve aqui aquela vez orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este filho, e ele atendeu o meu pedido. Agora eu trago como se estivesse devolvendo ao Senhor por todos os dias em que ele vive. Assim ela deixou o menino ali no tabernáculo para servir ao Senhor. Meus amados, isso é muito poderoso. Por quê? Porque ela deu o único filho que ela tinha ao serviço do Senhor. Enquanto Deus estava ali no tabernáculo, é muito interessante isso, né? Que Deus ele separou Samuel, né? Ali mesmo Eli não sabendo educar os seus filhos, né? Os seus filhos se prostituindo com mulher, roubando ao Senhor, dentro do tabernáculo, meus amados. Enquanto a nuvem do Senhor estava repousado ali no tabernáculo, os filhos de Eli, está lá em Samuel 2:22, eu quero ler para vocês para ver a corrupção da igreja. Eli já estava velho, Samuel 2:22, muito velho, mas ele sabia muito bem o que se passava ao seu redor. Sabia, por exemplo, que os seus filhos eram dados a conquistar as moças que prestavam serviço à entrada do tabernáculo. Daí ele falou, né, no versículo 29, por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Por que Deus levantou ali um profeta, né, e foi e repreendeu Eli e os seus filhos, né? Ele foi bravo, né, porque ele estava mostrando a indignação de Deus. E a partir do versículo 29, foi o que eu separei, diz assim: por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Porque você tem honrado mais os seus filhos do que a mim? Pois você e eles engordaram comendo o melhor das ofertas do meu povo. Meus amados, enquanto Deus estava ali no tabernáculo, eles estavam se prostituindo na frente de Deus. Olha que abominação que eles faziam. Então o que eu estou dizendo é que mesmo nós querendo Deus como se fosse um crucifixo, como se fosse um patuá, como se fosse um Deus que não se importa, que não olha, nós achamos que nós podemos ter as nossas vidas e ter a Deus. Não tem como, meus amados. Deus é santo e Ele não compactua com o pecado. Se você dizendo ser cristão e ainda estar na prática do pecado, você não é cristão. Você está no caminho do inferno. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Este corpo, essa matéria que nós temos, é o templo do Espírito Santo. E tudo aquilo que nós trazemos, que corrompe a morada de Deus que somos nós, as trevas vão tomando lugar e o templo do Espírito Santo ele vai sendo apagado. E o Espírito Santo que deveria habitar em nós, ele vai sendo expulso até os demônios, o próprio diabo tomar esse templo que era de Deus e levar aqueles que estão vivendo no pecado para o inferno.
o inferno existe, meus amados. Enquanto uma outra passagem que mostra que a glória do Senhor, ela sempre vai permanecer, mas ela não vai habitar no meio de um povo pecador. Deus, ele de alguma forma, ele vai trazer o juízo ao pecado e aos pecadores. Se nós abrirmos lá, enquanto Deus ali no Monte Sinai estava ali com a sua glória, falando com Moisés, o povo lá embaixo, com a bênção de um sacerdote Arão, estava em orgias e adorando ídolos. Está lá em Êxodo 32 que diz assim: os israelitas cansaram de esperar Moisés e foram falar com Arão. Disseram: faça os deuses que sirvam de guias para nós, pois Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, não aparece. Não sabemos o que aconteceu com ele. Disse Arão, né, que era um sacerdote, olha o que Arão disse: está bem, tire os brincos de ouro das orelhas e me entregue todos eles. Fizeram isso. Os homens e as mulheres, as moças deram os brincos de ouro a Arão. Arão pegou ferramentas próprias, derreteu o ouro e fez com que ele um bezerro fundido. E o povo disse: Israel, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. No dia seguinte, todos levantaram cedo, fizeram sacrifícios queimados, oferta pela paz ao bezerro de ouro, e depois se puseram a comer, a beber e a se divertir. E o Senhor desistiu deste povo. O Senhor disse assim: Moisés, sabe este povo que você tirou do Egito? Eles não me amam. Eles não têm o coração em mim. Eu os tirei do Egito, mas eles continuam com o Egito em seus corações. Eles não me amam. Eu vou destruir todos eles, vou deixar só você. Daí Moisés, ele clamou ao Senhor, ele intercedeu como todo cristão deve interceder pelo Brasil, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos. Deve ter o coração doído por causa do pecado, por causa de toda abominação que hoje está dominando a igreja, né? Ele, depois de interceder pelo povo, né, Deus, ele preservou aquele povo, né? E é muito interessante também, enquanto a nuvem de Deus ali no templo, estava ali no templo quando o povo foi levado cativo, né? Porque o povo percebeu, ou o povo deveria ter percebido, que Deus deixou eles serem levados cativos por causa do pecado, mas mesmo ali cativos, né, eles começaram a adorar outros deuses. A gente vê isso lá em Ezequiel 8. No cativeiro na Babilônia, Deus arrebatou em espírito Ezequiel, que estava em sua casa junto com os anciões de Israel. Jeová, Yahvé, lhe apareceu, estendeu algo parecido com uma mão e agarrou Ezequiel pelo cabelo. Não é assim, sabe? É um sinal que Deus estava muito irado com o povo. Deus estava mostrando a sua ira, não que ele estava fustigando ou judiando de Ezequiel, é somente um sinal mostrando que ele estava muito indignado com o povo. O Espírito do Senhor levantou Ezequiel no ar e ele foi levado até Jerusalém numa visão dada por Deus. E quando ele foi levado em Jerusalém, ele chegou à entrada da porta do norte, onde estava o grande ídolo que tanto irritou o Senhor, causando ciúmes. De repente vi ali mesmo a glória do Senhor, tal como eu tinha visto antes no vale. E aqueles homens me disse: filho do homem, olha para o norte. E olhei e estava lá junto à porta do altar o grande ídolo. E me perguntou: filho do homem, você vê o que estão fazendo? Está vendo o terrível pecado que os israelitas estão cometendo? Isso me obriga a abandonar o meu templo. Mas não é tudo que você verá, coisas mais horríveis. Então me levantou até a porta do pátio, onde havia um pequeno buraco na parede. E ele me disse: filho do homem, aumenta este buraco na parede. Quando eu aumentei o buraco na parede, descobri que dava para uma porta secreta. E aquele homem me disse: entra e veja os pecados horríveis que estão cometendo aqui. E acrescentou: você ainda vai ver coisas piores, pecados piores que este. E ele me levou ao portão norte do templo. Lá sentados estavam algumas mulheres chorando por Tamuz, seu Deus. Então me levou ao pátio interno da casa do Senhor, lá entre a porta do templo e o altar de bronze. Uns 25 homens de costa para o templo, virado para o oriente, adorando ao sol. Deus, ele mostrou que dentro da igreja, hoje, meus amados, existe essas abominações.
Eu estava vendo, né, um vídeo aonde alguns sacerdotes, alguns pastores, alguns cantores gospels dizendo que nós podemos adorar a Deus com samba. Outros alguns diz que nós podemos adorar a Deus com rock. Outros ainda com músicas sertanejas. Oh, meus amados, será que Deus ele não é santo? Santo significa separado. Será que nós temos necessidade de trazer o mundo para dentro da igreja para ganhar pessoas que elas vão continuar nas suas práticas que elas tinham no mundo, mas agora colocando o nome de Deus, sambando, dançando? Hoje nós vemos dentro da igreja as mesmas práticas repugnantes, daqui as mulheres chorando. Pode ver que Deus falou assim, olha, acaba que você vai ver no secreto, no escondido, né? Eles com a boca eles estão movendo, dizendo que me adoram, mas seus corações estão adorando a pornografia, ao jogo de futebol, adorando as mulheres com mini saias. Mulheres com mini saias dentro da igreja, meus amados. Eu não consigo entender isso. E hoje nós vemos uma igreja totalmente que não tem mais a glória de Deus. Uma igreja que está longe da vida, da presença de Deus. Jesus descendo ali no Monte das Oliveiras para ir no templo e o povo adorando bezerros, sacrificando os animais, sendo que aquilo tudo era sombra do próprio Cristo que estava indo, descendo, e eles fecharam a porta para que Jesus não entrasse. Na grande festa, isso daí está lá em Mateus, né? Essas passagens, né? Em Mateus 4, o príncipe desse mundo, o pai dos mentirosos, dos fornicadores, dos cobiçosos, dos consumistas, dos adúlteros, dos afeminados, dos homossexuais, dos prostitutos, do pai de todos os pecados, quis fazer um acordo com Deus, testando Jesus nos mesmos erros de Adão, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que está lá em 1 João 2,16, que fala sobre isso. Em Mateus 21, a gente vê a entrada triunfal de Jesus, ele entrando em Jerusalém e o povo ainda sacrificando animais, sendo que Jesus era a sombra de tudo aquilo que havia. Eles somente precisavam adorar Jesus. Em João 7, nós vemos as purificações das águas ali, sendo que Jesus era a água que estava no deserto. Jesus, vendo aquele absurdo, ele subiu num patamar maior, ele gritou: quem tem sede, venha e beba de mim. Os olhos deles estavam tão cegos que eles não viam, eles não queriam o próprio Deus. E finalmente Israel, ele mata o próprio Deus. Ele mata a própria glória de Deus. Está lá em Mateus 27, a partir do versículo 33. Então hoje, meus amados, nós estamos brincando com Deus. Nós estamos indo para a igreja para quê? Pergunte isso para você. Para que você vai na igreja? Se a sua igreja não tem uma verdadeira profecia, não gera vida, pessoas transformadas, pessoas santas, não tem curas milagrosas, não tem palavras que transformam. A nuvem de Deus, ela não vai na tua igreja. Vocês não creem mais na palavra de Deus que diz: sede santos, não, vocês dão desculpa. Fala assim: se nós fôssemos santos, a gente não estaria mais nessa terra. Sendo que a Bíblia fala em Hebreus 12, 14, viver em paz com todos e a santidade sem ao qual ninguém verá o Senhor. Ou em 1 Pedro 1, 9, que diz: sem santidade ninguém verá Deus. Sede santos porque eu sou santo. Então hoje nós temos uma igreja morta. A glória se foi. Que nós possamos recuperar essa glória e nos arrepender, para que o tempo está próximo, meus amados. O juízo de Deus já está aí na porta. Deus vai trazer um juízo terrível. Deus vai destruir essa terra. Só que antes de destruir, Ele vai arrebatar uma igreja santa. Uma igreja santa, novamente, uma igreja santa. Se você não for santo, você não vai ser arrebatado. A porta vai se fechar para você. Se você não subir no arrebatamento, você que se diz cristão, você vai para o inferno. Os que terão oportunidade somente serão aqueles que não eram cristãos.
Aqueles que eram ateus e que viram que realmente Jesus é verdadeiro, aqueles que eram filhos de cristãos e não eram cristãos, esse sim vai ter um avivamento maciço sobre a terra, mas eles só serão salvos se eles morrerem por Jesus, se os seus pescoços forem cortados ou eles morrerem pela causa de Jesus. Porque se eles não morrerem, também não serão salvos. A salvação será dada somente àqueles que morreram por Jesus. Então, antes que a glória se vá, antes que a igreja seja arrebatada, antes que o Espírito Santo seja tirado da terra, se arrependa no dia chamado hoje, no poderoso nome de Jesus, pois a porta está se fechando. E quando ela se fechar, trevas densas, o inferno será aberto. E todo o juízo de Deus, todos aqueles juízos que caíram no Egito, cairá sobre a terra nesses dias e piores. Se arrependa no dia que se chama hoje, no poderoso nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos leve ao arrependimento. Amém.